paz do Senhor, né? Eu sou Maria Paiva. Bom, depois de um tempo parado, eu tô voltando aqui com mais um estudo da Bíblia, né? Porque os meus áudios é mais como que estudos, né? Gosto mais da doutrina, embora tenha muitas pregações. Desde já, eu agradeço aí as pessoas, né, que estão acompanhando, viu que algumas já se inscreveram, né, e estão acompanhando. Algumas já têm até comentado, né, agradeço e peço que fique atento, né. O assunto que eu queria falar hoje já era para mim ter falado, né, mas como eram muitas coisas para falar, né, e ainda é muito recente, às vezes acabo me esquecendo, que também é uma polêmica no dia de hoje, né? Que até então muitas pessoas discutem. Umas usam a Bíblia para defender que isso é certo e outros usam a própria Bíblia para defender que é errado, né? E queria aqui trazer a base das Escrituras no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, se de fato isso é certo ou é errado. Que é o quê? Que é o comércio do Evangelho, né? Muitas pessoas têm usado a Bíblia, o Evangelho de Jesus Cristo, para vender, para ganhar dinheiro, né? Vendendo coisas que eles dizem que Deus ele defende que devem ser vendidas, né? Desde já deixo bem claro que eu sou totalmente contra. Por quê? Deus ele nunca mandou vender nada do que ele deu, né? Ele deixa bem claro que tudo aquilo que ele der aos homens, aquele a qual ele disser entrega isso a tal fulano, tem que entregar e não cobrar nada. Foi isso que ele deixou escrito, né? Muitos cobram para pregar, muitos cobram para fazer oração, casamento, missas, cultos, tudo isso. Tudo, as pessoas quiserem ter acesso a tudo isso, elas têm que pagar. Isso é certo? Não, não é certo. Né? Quem disse? O próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz isso, que não é certo cobrar de ninguém por nada, né? Posso até orar na pessoa, a pessoa pode até estar morta e ressuscitar, que o Senhor disse que não é para cobrar nada. Pode orar na pessoa, a pessoa está endemoniada de ser liberto, que o Senhor disse para não cobrar nada. Pode orar na pessoa, ela está doente, ela ficar curada, que o Senhor disse não cobrar em nada. Né? E muitos estão vendendo oração, muitos estão vendendo milagres, né? A gente vê igreja aí que vende milagre por R$1.000, enfim, é um verdadeiro comércio. Usa a palavra de Deus apenas para encher o bolso de dinheiro, o que o próprio Senhor Jesus Cristo ele condena, né? Quando o Senhor viveu em Israel, nós sabemos que ele escolheu 12 apóstolos para acompanhar ele e ensinar eles a fazer o que ele fazia, para até então ele sair ensinando as pessoas. E uma das instruções que o Senhor deu aos apóstolos na época foi exatamente isso: não cobrai nada de ninguém pelo que vocês fizer, né? Tudo quanto vocês fizer, vocês têm que fazer de graça, né? Então, bora ver quando foi que o Senhor disse isso. Está em Mateus 10, no verso 7 e 8. Né? O Senhor chamou os apóstolos. O que foi que o Senhor disse para eles? Né? Ele disse que são descendentes dos apóstolos, que faz o que o Senhor mandava. Pois então, bora ver o que foi que o Senhor Jesus Cristo mandou os seus discípulos e apóstolos fazer. Disse o Senhor Jesus, Jesus enviou estes 12 e lhes deu ordem dizendo, vamos começar no verso 5. Não ireis pelo caminho das gentes, nem entreis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Né? O Senhor dizia para eles primeiro pregar em Israel, fazer milagres em Israel, porque o Senhor ele veio para Israel, ele foi prometido como Salvador a Israel, né? A aliança de Deus era com Israel, então o evangelho tinha que começar lá, a pregação tinha que começar lá, e só depois é que ela se expandiria pelo mundo inteiro. Então,
tinham que pregar primeiro em Israel ao seu povo, né? Visto que o Senhor, ele era israelita, nasceu na nação israelita, né? Judeu. E disse mais o Senhor: e indo pregar dizendo, é chegado o reino dos céus. Mateus 10:7, né? E indo pregar o evangelho, né? Começa aí a dizer, é chegado o reino dos céus, para que se cumprisse as escrituras, né? O Salvador veio ao mundo salvar a humanidade. A nova aliança estava sendo empregada, né? Era isso que o Senhor mandou eles dizer, a nova aliança que Deus prometeu muito antes da vinda de Jesus fazer com a nação israelita e com o mundo inteiro. Então disse o Senhor: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste e de graça dai, né? Mateus 10:8. Que foi que o Senhor disse? Pregai o evangelho, cobrai, né? Expulsai demônio e cobrai, como eles estão fazendo. Fazei milagre, cobrai não. O Senhor disse, de graça recebeste e de graça dai. O Senhor disse, eu curei vocês de graça, eu preguei a palavra de graça, eu libertei de graça. Então, como eu fiz tudo de graça a vocês, também façais de graça com os demais. Então, o Senhor mandou dar. Ele disse que ele estava dando e não vendendo, né? Como muitos dizem aí que é certo, né? Então, nós podemos dizer que a palavra deles está acima da palavra do próprio Deus, já que o Senhor Jesus Cristo é Deus e ele disse que isso tudo é dado, não é vendido, né? Então, o que isso quer dizer? Que você não tem obrigação de pagar por nada. Você não tem obrigação de pagar por oração. Você não tem obrigação de pagar para ninguém ler a Bíblia para você e lhe explicar nada. Você não tem obrigação de pagar por batismo, por casamento, por missa, por culto, por nada disso. Você tem obrigação de pagar. Por que que eu não tenho? Se os homens dizem que eu tenho que pagar, porque o próprio Deus disse que isso tudo ele dá aos homens de graça. E a palavra de Deus, ela está acima da palavra de homem. É o próprio Senhor Jesus Cristo que disse que isso tudo é dado, não é vendido, né? Os homens que vendem, eles nunca de fato servirão a Jesus. Por quê? Porque o Senhor manda dar. E eles vendem e ainda defendem que Deus é a favor. Né? Então, segundo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ninguém tem a obrigação de pagar por nada disso. É por isso que as igrejas que de fato servem ao Senhor Jesus Cristo e representam Ele na terra, eles não cobram por nada disso. Né? Nossas igrejas, por exemplo, elas nunca fizeram batismo de ninguém e cobraram. Elas nunca fizeram culto em casa de ninguém e cobraram. E olha que eles já têm feito muitos cultos em muitas casas. Eles nunca cobraram nem 10 centavos. Eles fazem batismo. Há pouco tempo atrás teve batismo. Eles não cobraram nada. Por quê? Porque o Senhor disse que era de graça, que Ele estava dando. E o que Deus dá, o homem não pode vender. O homem não pode cobrar por aquilo que Deus dá. Né? Então aprenda. Isso é uma obrigação imposta por homens e não pelo Senhor Jesus Cristo. Não faz parte do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ainda que eles digam, mas é para manter a igreja? Para manter a igreja já tem a oferta e a coleta voluntária. Porque dízimo também não é obrigação de nenhum cristão dar. Visto que as escrituras deixam claro que o dízimo é da antiga aliança e nós vivemos a nova aliança. Eu sou até de acordo com a igreja, ela pediu dízimo. Se ela fizer com ele o que era feito na antiga aliança, que é o quê? O que era feito com o dízimo na antiga aliança? O dízimo da antiga aliança era para ser repartido com os necessitados, né? O templo recebia o dízimo de todas as tribos e a tribo que cuidava da igreja, que até então era a tribo de Levi, né? Ela recebia para pagar o sacerdote, que não poderiam trabalhar no outro serviço, porque foram escolhidos para trabalhar para Deus e tinham que comer, enfim. O dízimo era para eles, que trabalhavam na igreja, para os órfãos, para a viúva, para os estrangeiros e para os necessitados. O próprio Deus disse, para que não faltais nada em Israel, para que todos que cheguem
os necessitados eles sejam ali atendidos, eles tenham com que sobreviver. Ele pediu o dízimo de todas as tribos para ser dividido entre os necessitados, né? Então, se a igreja hoje ela cobra este dízimo, ela tem que fazer como era feito lá no Antigo Testamento. Ela tem que dar aos órfãos, às viúvas e os necessitados da cidade a qual a igreja representa. Será que eles fazem isso? Eles não fazem, né? Porque se eles fizessem, não tinha ninguém morrendo de fome na rua, né? Então, eu sou de acordo com a igreja que recebe o dízimo, se ela usar o dízimo para isso, né? Como tem igrejas que eles recebem em alimento para dar para pessoas necessitadas. Nisso eu sou de acordo, né? Eles recebem para ajudar. A igreja representa a comunidade, eles recebem para ajudar a comunidade, né? Se não pode dar dinheiro, eles juntam alimentos e eles dão para as pessoas carentes. Então, nesse sentido, eu sou de acordo, mas no sentido de que eles recebem dízimo, recebem coleta, recebem tudo, e a igreja fica caindo aos pedaços, corta água, corta luz, a igreja caindo, ou seja, não fazem nada na igreja, não ajuda ninguém. E para onde é que vai o dinheiro do dízimo, da coleta, de tudo? Né? Nunca tem dinheiro para nada. Quando é para fazer uma coisa na igreja, tem que as pessoas ir ajudar. E cadê o dinheiro que eles dizem que recebe para manter a igreja? Né? Para onde é que vai? Então fica aí a pergunta, né? Algumas igrejas que ela recebe dízimo, elas são bem estruturadas, elas são bonitas, tem água, luz, tudo em dia, né? As pessoas juntam ali e roupa, calçado, alimento, tudo, e sai dando para os necessitados. Esse é o propósito delas. E essa deve ser a missão da igreja que serve ao Senhor. Há pouco tempo atrás, nós até tentamos fazer alguma cesta para dar para as pessoas, mas como ainda a igreja ainda é nova aqui, né, ainda está construindo, e são muitas poucas pessoas, então ainda não dá para juntar tanto, já que são poucas pessoas. Mas as igrejas maiores, elas fazem, né? Sempre elas estão fazendo cesta, né? Elas não cobram nada para fazer casamento, nem nada, né? Aqui tem, conheço bem uma, que ela não cobra nada por isso. E eles fazem o quê? Né? Os noivos, eles compram apenas a roupa, a aliança, e toda a festa assim, bolo, tudo, os irmãos da igreja se unem e dão. Essa é a união deles, né? Era assim que a igreja primitiva fazia. E a igreja que serve ao Senhor Jesus Cristo, ela faz hoje. Além dela não cobrar para fazer o casamento, eles ainda ajudam, né? Um dá um bolo, outro dá um guaraná, enfim, a igreja inteira se reúne. E a igreja inteira faz ali o casamento, né? Diferente de algumas igrejas que não dão nada e ainda cobra para fazer um casamento e cobra uma fortuna, sendo que o Senhor disse que é de graça, né? Então aprendeu. Então foi o seguinte, chegou até o líder da igreja, pode ser qual for, pode ser católica, pode ser evangélica, pode ser qual for. Mande fazer um batismo, um casamento, uma missa, um culto, qualquer coisa. Ele vai dizer o preço e você diz assim, eu não tenho obrigação de pagar por nada, né? Se for para pagar, então não faço, procura outra igreja, mas não pague nada. E se perguntar por que é, né? Por que você não vai pagar? Porque eu não tenho obrigação. Quem foi que disse? Foi o Senhor Jesus Cristo que disse que eu não tenho obrigação de pagar por nada. Ele falou que tudo era dado. Ele falou que batismo, casamento, cura, tudo que fosse ali celebrado em nome dele, ele estava dando. E aquilo que ele dá não pode vender. Aí pronto, né? Se ele de fato reconhecer que a palavra do Senhor está acima da dele, ele então vai mudar e vai fazer de graça. Se ele querer estar acima e só prega por dinheiro, então ele vai mandar você procurar outro lugar, porque de graça ele não vai fazer. Aí você conhece quem de fato serve a Deus e quem não serve. Então tá aí. O Evangelho de Jesus Cristo é dado de graça. A palavra é pregada de graça. Os milagres é de graça. Até para ressuscitar morto é de graça. Se o Senhor disser, vai lá onde está o defunto, ora, ressuscita, é de graça. Pode ser o defunto mais rico do mundo. Não pode cobrar nada. Até porque é amaldiçoado e não abençoado. Nós temos nas escrituras uma cura
que um profeta fez, se eu não me engano, e o rapaz ele queria pagar, ele era rico, ele queria pagar por um milagre que se deu ali. Eu não me lembro se foi o profeta Eliseu. E ele falou, não posso cobrar. Deus ele dá, então eu não quero nada. Você não precisa pagar nada. O rapaz que até então acompanhava o profeta, interessado no dinheiro, depois foi falar com o rapaz que até então havia recebido o milagre, e ele disse que o profeta havia voltado atrás e havia pedido para ele pagar o milagre, né? O que era uma mentira. E ele foi amaldiçoado por Deus por causa disso, porque o profeta ele deu o milagre a qual o Senhor mandou, e o outro cobrou, dizendo que tinha que cobrar, que o profeta havia mandado cobrar, né? Ou seja, quem faz isso, além de não ser abençoado, ainda é amaldiçoado por Deus. Por quê? Porque desmente o próprio Deus. Deus manda dar e ele diz que Deus mandou vender, né? Então tá aí. O evangelho de Jesus Cristo, ele é dado. Ele não é comprado e ele não é vendido, porque a salvação ela não é comprada. O milagre ele não é comprado. O evangelho ele não é comprado, ele é dado de bom grado àquele que quiser receber. Tudo aquilo que vem de Deus ele dá, ele não vende a ninguém. Deus não vende o sol, Deus não vende a chuva, Deus vende? Deus não vende nada disso. Então o evangelho dele também é dado. Batismo, casamento, tudo ele falou que era dado e que ninguém deveria cobrar por nada. Né? Quem disse isso? O Senhor Jesus Cristo em Mateus 10:8. De graça recebeste e de graça dai. Não cobrai nada de ninguém. Né? Foi o Senhor Jesus Cristo quem disse. E a palavra do Senhor está acima de qualquer outra, pelo menos para mim, né? Então não vendo nada do que o Senhor manda dar, simplesmente vou lá e entrego e digo: o Senhor mandou, mas cobrar não cobro, porque não é certo.